de regência verbal. Aula 1. 2 verbos importantíssimos que você não pode se esquecer. Cai demais, vestibular, concurso e para você escrever corretamente em sua redação, ok? Vamos lá. Verbo assistir. Verbo assistir. Quem assiste, assiste a. Assistir a. Por exemplo, vou ao cinema, assisto ao filme. Nossa, cuidado. Eu assisto ao filme. Aí muita gente diz, né? Eu vou no cinema assistir o filme. Erradíssimo, certo? Vou ao cinema assistir ao filme. Mas outro verbo chiquérrimo. Então, o verbo assistir pede a. Agora vamos outro verbo. Quem chega? O verbo chegar pede a. Eu digo, eu cheguei a Goiânia. E a maioria das pessoas fala assim, cheguei em Goiânia. Errado. O verbo chegar, quem chega, chega a. Então eu digo, cheguei a Goiânia. Certo? Então, 2 verbos em que pede a preposição a. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele pede o a. Eu assisto ao filme. Agora, no sentido de dar assistência, o médico assiste o doente. Ele dá assistência ao doente. Cuidado, olha a diferença. Assisto ao filme e o médico, vamos aqui, ficou muito apertado, muito emendado, vamos separar. O médico assiste o doente, no sentido de quê? De dar assistência. Assistirá, ver presenciar. Assistirá, ver presenciar. Chegará. Eu chego a Goiânia. Eu chego à praia. Eu chego à minha casa. Não é cheguei em casa, não. Chego à casa, ok? Então, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, pede a preposição a. Eu assisto ao filme, eu assisto à novela. Se for a novela, aí vai ter o quê? Eu assisto a quê? Ai, cadê o S? Eu assisto a novela. Muito bem. O quê? Mas eu não preciso falar a. Mas aqui a gente coloca a crase. Por que foi colocada essa crase aqui, ó? Porque o verbo assistir, ele pede a preposição a. Junta o a da preposição mais o a da novela, ficou o quê? O verbo assistir preposicionado. Tá ok? Então, próxima aula, nós vamos dar mais outra dica, ok? Então, só essas duas, grava pelo menos essas duas. O verbo assistir, ver presenciar, pede a preposição a. O verbo assistir, ver presenciar, pede a preposição a. Quem chega, chegará. Assistirá, chegará. Assistirá, chegará. Assistirá, chegará, ok? Fica de olho aí que logo terá outra aula.